Renascimento. O movimento artístico que chamamos de Renascimento nasceu na Itália, em Florença, nas primeiras décadas do século XV, em um período de desenvolvimento técnico e científico, de grandes navegações, desenvolvimento da astronomia e invenção da imprensa. Além de reviver a antiga cultura greco-romana, o ideal do humanismo foi, sem dúvida, o espiritismo do Renascimento, num sentido amplo. Esse ideal pode ser entendido como a valorização do homem e da natureza, rompendo com a tradição medieval, passam a recuperar princípios e elementos no período clássico. Além do comércio, surge uma nova classe social italiana, os burgueses, que foram responsáveis pelo patrimônio dos artistas renascentistas. Esses patrocinadores eram chamados de mecenas. Nessa época, na Itália, os artistas começaram a ganhar fama. Antes do Renascimento, eles eram anônimos. Agora eles são chamados de mestres e gênios e são conhecidos por suas obras. Brunelleschi, excelente ourives, escultor, matemático, relojoeiro e arquiteto. Ele não só descobriu a perspectiva, como lançou o projeto da igreja em plano central. Somente ele foi capaz de construir a cúpula da Catedral de Florença, chamada então de oitava maravilha do mundo. Albert foi o maior teórico da Renascença e deixou tratados de pintura, escultura e arquitetura. Ele propunha que os artistas buscassem no estudo da ciência, como a história, a poesia e a matemática, os fundadores para seus trabalhos. Ele utilizou-se das ordens clássicas e como referência o Coliseu de Roma para o desenho do Palácio Rucellai. Em 1502, Bramante construiu o Tempiero em Roma. É o protótipo perfeito da igreja com plano central com cúpula em cima, expressando os ideais renascentistas de ordem, simplicidade, proporções harmoniosas e as relações geométricas. Bramante foi referência para outros arquitetos. Famoso por suas vilas e seus palácios, Palladio teve enorme influência sobre os séculos anteriores. A Vila Rotonda incorporou detalhes gregos e românicos, como pórticos, colunas jônicas, cúpulas com a do Panteão e aposentos dispostos simetricamente em torno de uma rotunda central. As vilas paladianas tinham uma atitude sistemática em sua arquitetura. Suas plantas baixas se diferenciavam uma das outras. A arquitetura do Renascimento utilizava o vocabulário arquitetônico grego-românico: entablamento, arquitrave, friso, cornija, colunas, base, fuste, capitel, fronjões triangulares nas fachadas e sobre as janelas, arco de circunferência entre colunas, predomínio da horizontalidade, abóbadas de berço e arestas e cúpulas. Maneirismo. A importância de Palladio como referência coexistiram com a presença de códigos maneiristas de arquitetos como Michelangelo, que em seus últimos anos dedicou-se à arquitetura, supervisionando a reconstrução da Basílica de São Pedro, em Roma. Acreditava que os membros da arquitetura são derivados dos membros humanos. O exemplo desse estilo inovador é a Colina Capitolina, em Roma, o primeiro grande centro cívico da Renascença. Giulio Romano, pintor e arquiteto. Ele empregava a rustificação em suas obras como protesto arrogante contra as regras, mas também como poesia. As principais características do maneirismo são sofisticação da arte, estilização exagerada, oblíqua e assimétrica, uso de espirais, proporções, volume e perspectivas intrigantes, capricho nos detalhes, artes de labirintos, contraste de sombra e luz, figuras alongadas, deformadas e ou distorcidas, fortes combinações de cores, composições ambíguas, tensas, dramáticas, bizarras, perturbadoras,
aproximação com o barroco e o realismo, ruptura dos modelos clássicos, estilo antirrenascentista. Pintura. Talvez nenhuma época artística tenha sido igualmente rica e tão talentosa com os grandes pintores como o Renascimento. As principais características das pinturas são perspectiva, uso do claro e escuro, jogo de contrastes de volume dos corpos, realismo. Giotto di Bondone, mais conhecido simplesmente por Giotto, pintor e arquiteto italiano, é conhecido como fundador da arte renascentista. A característica principal de seu trabalho é a identificação das figuras dos santos como seres humanos de aparência comum. Assim, a pintura de Giotto vem ao encontro de uma visão humanística do mundo, muito própria do Renascimento. Leonardo da Vinci foi o artista que mais perto chegou do ideal homem da Renascença, que significa um indivíduo de talentos múltiplos, que irradiava saber. Dominou com sabedoria o jogo expressivo de luz e sombra, gerando de uma atmosfera que parte da realidade, estimulando a imaginação do observador. Michelangelo foi o maior contribuinte para elevar o status da atividade do artista, acreditando que a criatividade era uma inspiração divina. Os admiradores se referiam a ele como o divino Michelangelo. Entre 1508 e 1512, trabalhou na pintura do teto da Capela Sistina, no Vaticano. Para essa capela, concebeu e realizou grande número de cenas do Antigo Testamento. Escultura. Ao contrário, por exemplo, da arte grega, o Renascimento já não sentiu a necessidade de elaborar para a escultura uma série de regras comparável às da arquitetura, o que não quer dizer que faltassem, na escultura renascentista, formas e tendências características. Os principais motivos são acentuado naturalismo, um forte interesse pelo homem, pela forma de seu corpo, na sua expressão, gosto marcado não só pelo conhecimento e técnica, como pela ostentação do conhecimento, aspiração pela monumentalidade, esquemas compositivos, formas geometricamente simples. A escultura, assim como a pintura, já não fazia parte do projeto arquitetônico como ornamentação do edifício. Conquistaram autonomia e brilhavam pela sua própria expressão. O maior de todos os escultores renascentistas foi o Michelangelo, usando esquemas geométricos para suas esculturas. Pietà na Basílica de São Pedro, Davi na Academia de Belas Artes de Florença, Pietà di Rondonani no Castelo Sforza em Milão. Donato di Niccolodi, conhecido como Donatello, elaborou grandes esculturas e na cidade de Pádua esculpiu uma estátua equestre em mármore. Uma das suas esculturas mais conhecidas é a Davi, feita em bronze, e se encontra no Museu Nacional de Florença. Catedral Metropolitana ou Igreja Matriz de Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre foi projetada pelo arquiteto italiano Giovanni Battista Giovinazzi, com um estilo inspirado na Renascença italiana, observando no desenho geral da fachada a simplicidade e firmeza das linhas que caracterizam a arte da primeira Renascença. Foi criado um movimento mais dinâmico pelo contraste dos três corpos salientes nos intervalos na altura dos terraços, sobre as naves laterais, e dando-lhe também profundidade e claro escuro, graças aos grandes vãos no pórtico. A cúpula possui 65 metros de altura do nível da praça, com um diâmetro interno de quase 18 metros. É a segunda maior cúpula do mundo, perdendo somente para a Basílica de São Pedro, em Roma. O interior possui uma notável majestade e elegância de proporções. A sua arquitetura forma atraentes padrões geométricos, intensificados pelos efeitos de iluminação interna.